Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição do Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News, no 107.1 e também pelo YouTube. O YouTube da Jovem Pan, hoje dia 29 de julho, e a gente vai conversar com duas convidadas. Assuntos totalmente diferentes, mas ambos muito importantes e interessantes. A minha primeira convidada é a diretora do Hospital Psiquiátrico Cleusa Canã, o hospital que fica na cidade aqui de Piraquara, na Grande Curitiba, e a gente vai falar sobre um assunto que a sociedade, a civilização debate desde que o mundo é mundo, né? Que é o consumo de álcool, dependência química. A outra convidada é a Mariana Werner, que é a CEO do Grupo Madalosso. Tá lá já no cantinho, né? Tá lá nos aguardando, vai falar aqui no segundo bloco do Grandes por Bessa. Vamos saber as transformações, né, que o restaurante Família Madalosso, que é uma instituição curitibana, não é, doutora Cleusa? É uma instituição curitibana, as transformações, as mudanças que o Família Madalosso vem sofrendo aí nos últimos anos, com muitas novidades incorporadas aí ao seu dia a dia. Bom, mas a gente vai começar falando aqui sobre esse assunto que são as dependências químicas, tanto de drogas, as chamadas drogas lícitas, como álcool, né, por exemplo, e as drogas ilícitas, que são maconha, a cocaína principalmente, né? E a cocaína é a substância que mais levou pacientes a buscar ajuda no primeiro semestre desse ano no Hospital Psiquiátrico Cleusa Canã. Bom, ele tem esse nome não é à toa porque foi fundado pela senhora, não é? Isso, bom dia, Bessa, bom dia aos ouvintes, obrigada pelo convite. É um prazer, eu é que agradeço por ter aceitado o nosso convite aqui também. É muito importante nós termos espaço para tratar deste tema, né? Porque através do conhecimento as pessoas têm mais condições de procurar ajuda e orientação para tratar uma doença que é incurável, como a dependência química. Então, muito obrigada pelo espaço. Esse período, esse semestre, nós tivemos esse indicador, né, de busca de dependentes de cocaína para tratamento acima dos dependentes de álcool. A questão que nós temos que pensar o álcool é a droga mais consumida por ser lícita e também porque as pessoas têm uma aceitação passiva do consumo. O que faz com que os dependentes de álcool tenham mais dificuldades para a busca de tratamento em relação aos dependentes das drogas ilícitas, né? Esse indicador de cocaína mostra que as pessoas estão tendo mais conhecimento, estão mais preocupadas com a sua saúde, também com as consequências do uso, mas também é uma reflexão, tendo em vista que o álcool trata-se de uma substância que está trazendo sérios prejuízos à saúde da população, por que as pessoas têm mais dificuldade em procurar ajuda, né? Bom, só um parênteses aqui. Você, né? Eu vou mudar o tratamento aqui de senhora para você, né? O senhora Por favor. foi na apresentação, mas mas o indicador aqui diz, né? A cocaína, né? As pessoas que buscaram tratamento pelo uso de cocaína representaram 42,1% dos internamentos. O álcool vem em segundo lugar com 17%, bem abaixo. E a maconha mais abaixo ainda, em terceiro com 2,6%. Esses são os indicadores. Isso. Agora, no entanto, você está dizendo que não quer dizer que o álcool não seja tão preocupante. Exatamente. A cocaína é uma substância que produz danos muito rápido. Então, uma pessoa com um período aí de 1 ano de uso vai apresentar emagrecimento, alterações de comportamento, alterações de humor que são evidentes para as pessoas. Então, essas consequências físicas, psicológicas e sociais da cocaína faz com que as pessoas admitam que tem um problema e tenham a motivação para procurar ajuda, assim como a família também, que está evidente para ela as dificuldades que esse dependente está tendo. Mas nem todas as pessoas, né? Pelo menos de cara, assim, né? Tem essa... Não né? tem. Essa consciência de que estão, né,
estão prejudicando a sua vida, prejudicando a vida de outras pessoas, mas Não acima tem. de tudo estão prejudicando a própria vida, né? Sim. Na realidade, o dependente, ele tem um sistema de negação muito acentuado, né? Porque ele acha que é um estilo de vida, que é uma forma de diversão, que é para relaxar. Que é recreativo. É recreativo. Para quando quer. Para quando quer. Então ele vai munindo de argumentos e justificativas para manter o consumo. Isso também às vezes convence a família de que uma hora vai parar, de que aquilo é temporário, de que ele sabe o que está fazendo, enfim. Até porque existem diferentes tipos de usuários. Tem aquele que a gente fala assim, que chegou no fundo do poço, e tem aquele que consegue manter uma atividade, né? Trabalha, enfim, ainda leva uma vida relativamente normal, né? As fases da dependência são evolutivas, né? O dependente, no meu livro Faça Certo Que Dá Certo, tem um capítulo que eu explico essas evoluções. Ele vai do uso para o abuso e do abuso para a dependência. Então existe uma interface entre o abuso e a dependência. Se a pessoa tem uma predisposição genética para a dependência, se ele já tem histórico na família de avós alcoolistas, tios alcoolistas, pais... Mas aí você está falando então de álcool. Não, ele pode ter um avô alcoolista e ele iniciar com álcool e evoluir para cocaína. Certo. Então, se tem o histórico da predisposição genética, ele poderá começar, porque todo dependente começa no álcool e depois ele evolui para outras drogas. Mas nem todo alcoolista vai para as drogas. Nem todo né? alcoolista vai para outras drogas, mas toda pessoa que chegou na droga ilícita passou pelo álcool, inicialmente. Inevitavelmente. Existe um dependente químico abstêmio de álcool? Existe ou não? Não. Difícil, normalmente existe um cruzamento. Os dependentes falam assim, minha droga de preferência é cocaína. Mas quando nós fazemos a anamnese, ele faz consumo de várias substâncias. Cruza com benzodiazepínico, que é uma forma de diminuir a ansiedade da abstinência da cocaína. Cruza com álcool, que pode ser o gatilho para ele usar a cocaína. A própria nicotina, que é também um gatilho, está associado ao uso. Então, hoje, o perfil do dependente é de múltiplas drogas, né? A gente não encontra um paciente que faz um único uso e desenvolveu dependência daquela substância. Normalmente, ele usa outras, uma droga depressora, como álcool, para diminuir o estresse causado pela cocaína, que é uma droga estimulante, e vice-versa. Muitas vezes bebe muito e isso dá uma sedação, aí ele usa um estimulante para tentar sair daquele quadro depressivo que o álcool trouxe. Então, o Ou seja, uso cruzado... fica numa como é que fala? Numa roda viva ali, né? Uma coisa... usando múltiplas drogas com a intenção de não entrar no sofrimento do uso. E com isso ele vai mascarando essas consequências psicológicas, sociais. E só vai piorando o quadro. E só vai piorando. E aí acaba evoluindo para a dependência. Como diferenciar um abusador de um dependente? Pela síndrome de abstinência e aumento de tolerância. São 2 critérios da Organização Mundial de Saúde, que diz que o dependente é aquela pessoa que faz uso contínuo de uma substância, mesmo tendo evidentes prejuízos por consequência do uso, e que apresenta sintomas de abstinência na falta. Então ele tem sintomas físicos, sudorese, insônia, tem sintomas psicológicos, irritabilidade. É a abstinência que determina o grau de dependência. E a abstinência de cocaína, ela é muito aguda, né? Ela pode produzir alucinação, então a pessoa se sente perseguida, acha que tem pessoas querendo lhe causar algum dano, algum mal, ele entra em oscilação de humor, então se tornam agressivas e precisa ser controlado. Mas aí já no último estágio da dependência, né? Exatamente. A gente deve tratar o dependente antes que chegue nessa fase, Sim. em razão de que a crise de abstinência é aguda e precisa ser monitorada por uma equipe multidisciplinar para aliviar o sofrimento, né? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho na sua história, no seu histórico ligado ao tratamento, né, de dependência química de um modo geral, álcool, drogas e tudo mais. O seu hospital tem apenas 14 anos, quer dizer, eu digo apenas porque você está há 44 anos. Né? Ou seja, Sim. Já há muito tempo trabalhando. Você antes trabalhava em outro hospital, numa clínica, como é que era?
Não, eu recém-formada, fui convidada, eu trabalhava num banco estatal, e fui convidada a compor a equipe médica para construir o serviço de saúde mental. A sua formação original é psicologia? Psicologia. Tá. E a partir desse momento, eu comecei a estudar o assunto porque a demanda para o consumo de álcool era muito grande e havia muitos casos no sistema bancário que precisavam de ajuda. Comecei a atendê-los, atender as famílias. Isso mais ou menos em que ano aí? Em 1980. Década de 80. Na década de 80. Ok. Esse programa de prevenção ao álcool, que se chamava, porque na ocasião nós tínhamos muito mais alcoolistas, que não é diferente da realidade atual, né? Os usuários de cocaína e maconha eram muito discriminados, então não havia tanta procura de ajuda. E o álcool era mais evidente, porque havia muita falta no trabalho, muita queixa da família, muitos problemas de saúde, atestados, e isso fez com que eu desenvolvesse um programa de prevenção que se estendeu para outras empresas do estado. Isso também repercutiu no Brasil. Eu fui a vários congressos apresentar a metodologia de prevenção que nós desenvolvíamos lá, e paralelo eu tinha o consultório onde eu ia atendendo as pessoas que desejavam fazer o tratamento fora da instituição. Depois eu saí do banco e continuei no consultório, fazendo um trabalho, e foi modificando a metodologia também. Os casos mais complexos começaram a aparecer, outras drogas surgiram no meio do caminho, a idade de consumo passou a ser cada vez menor, e eu tinha necessidade de ter um espaço onde eu pudesse fazer a primeira etapa do tratamento, que é a desintoxicação. E foi aí que eu construí o hospital em Piraquara. Primeiro foi um centro de reabilitação, hoje ele é um hospital psiquiátrico, onde a gente acolhe as pessoas, né, que necessitam de passar por uma desintoxicação assistida por uma equipe multidisciplinar, e tenho a clínica aqui em Curitiba para o pós-internação, onde as pessoas vêm, depois de desintoxicadas, numa condição melhorada a nível cerebral, fazer a manutenção da abstinência através de grupos terapêuticos e apoio de equipe multidisciplinar. Então, o tratamento, ele tem 3 etapas muito importantes que deve ser seguida pelo paciente e pela família para que a gente tenha sucesso, né? Certo. Bom, eu estou conversando aqui no Grandes por Bessa, hoje, neste sábado, dia 29, com a doutora Cleusa Canã, diretora do Hospital Psiquiátrico, que leva seu nome, que fica aqui em Piraquara, como ela acabou de dizer, né? Para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube também. A gente está tratando desse assunto que aparentemente foge um pouco, né, do tema aqui, do foco do Grandes por Bessa, mas a gente sabe que as drogas lícitas ou ilícitas, elas estão aí, né, para quem quiser ver ou não ver, né? E tem muita gente que não quer ver, né? Tipo assim, né? Que finge que o problema não existe. Mas, enfim, as drogas estão nas empresas, né? Você mesmo acabou de falar. Nas escolas. Nas famílias, nas casas, nas residências e tudo mais. E então eu acho sim que é um problema que diz respeito, claro, né? Aqui a gente geralmente trata, né, de assuntos assim, digamos, um pouco mais leves, um pouco mais ligados aí à área de entretenimento, de negócios, business, né, empreendedorismo. Mas eu acho que esse assunto ele é muito pertinente, né? Porque inclusive aqui o slogan do Grandes por Bessa é uma plataforma para quem tem muita personalidade. E para pessoa buscar um tratamento, uma ajuda, precisa ter muita personalidade, né? Ela tem que chegar um determinado dia e momento da vida e falar, não, chega, deu pra mim, né? Eu acho que eu tô jogando fora a minha vida, a minha juventude, independentemente da idade dela, né? E também tô causando problemas, sofrimento para outras pessoas, né? Então precisa ter muita personalidade mesmo, né? Sim, precisa. E é um tema que está relacionado, né, a todo o âmbito empresarial também.
Claro. Porque a gente observa que as pessoas podem começar no próprio ambiente de trabalho a ter contato com a substância. E hoje, desculpa te interromper, hoje muitas empresas estão abertas a isso, né? Isso. Então, assim, a gente observa que os happy hours, regado a bebidas, confraternizações, né? As empresas têm uma facilidade de disponibilizar substâncias, às vezes colegas ou chefias, né? Mas aí você está falando, então, que nesse caso aí, que as empresas, de um modo geral, elas estimulam. Também né? tem, isso, elas facilitam. Então, a gente precisa pensar que o consumo de álcool e outras drogas depende da disponibilidade e fácil acesso. Quando as empresas têm conhecimento e entendimento e têm uma política interna de prevenção, ela consegue ajudar os seus funcionários a reduzir os danos e até a procurar tratamentos que evite a evolução para um quadro de dependência. Mas o álcool e a droga está em todos os setores da sociedade. Até na igreja, né? Até na igreja. Então, Eu soube que o número de religiosos com dependência de álcool é bastante alto. Inclusive, tem comunidades para tratamento de religiosos, né? Que é um tratamento específico. Assim como também tem para grandes empresários. Porque é incompatível o uso do álcool e da droga com o sucesso profissional, com o sucesso pessoal. Na medida que a pessoa vai evoluindo para a dependência, ele vai se degradando, vai perdendo a capacidade produtiva, ele vai faltando, vai se expondo a mais situações de risco. Então, para que uma pessoa deseje ter sucesso, ela precisa tratar do seu consumo para que ele venha ter capacidade mental e emocional, né, diante dos seus funcionários, dos seus colegas. Eu incentivo muito os programas de prevenção em escolas e empresas, porque é o espaço onde também nós encontramos pessoas, né? A Organização Mundial de Saúde diz que nós temos em qualquer ambiente de 10 a 15% da população ali dependentes ou com predisposição para dependência que precisam de assistência preventiva para evitar que a doença se instale. Isso numa organização qualquer. Numa organização 10 a qualquer. 15%. Por isso eu acho muito pertinente no teu programa a gente trazer essa reflexão, porque as pessoas tendem a falar, deixar de lado o tema de álcool como se ele fosse de uma sociedade pouco esclarecida, e não é. Ela está em todas as camadas da sociedade. Pelo contrário. Pelo contrário. O álcool e a droga está presente em todos. Eu falo que é uma doença democrática, a dependência química. Ela se dá em qualquer pessoa, em qualquer idade e em qualquer gênero. Agora, Cleusa, ou doutora Cleusa, né? Eu estou usando os dois tratamentos aqui porque para ficar mais informal aqui a nossa conversa. Mas eu sei que você atua na linha, digamos assim, do tratamento, mas a gente... a gente não está, quando eu falo a gente, né, enfim, as instituições, os governos, as autoridades e tudo mais, nós não estamos enxugando gelo, porque todo dia, né, a gente vê notícias, a gente que trabalha na mídia aqui, todo dia, né, polícia apreende X toneladas de drogas, né, e esse problema nunca acaba, né? Você nunca vê uma luz no fim do túnel. Né? Na realidade, a disponibilidade e oferta da droga com certeza tem aumentado muito. Inclusive a falta de políticas públicas com relação à publicidade de álcool, cigarro, a gente conseguiu conter isso retirando as propagandas da televisão. Quando nós medimos, né, no setor da saúde o efeito da retirada da propaganda do cigarro, a gente vê que houve uma diminuição muito grande no consumo, como também as pessoas se reeducaram. Você não vê pessoas fumando dentro de um restaurante, dentro de um avião. Então, a diminuição da oferta diminui o consumo. Diminuindo o consumo, aumenta a qualidade de vida das pessoas, a saúde, e diminui as chances da pessoa desenvolver uma relação dependência. direta. E a gente deveria ter esta mesma política para o álcool, para as outras drogas. Está sendo muito debatido isso, mas é um viés bastante Sim, mas eu me refiro, né, aí a essas apreensões, né, de drogas ilícitas. Cocaína, principalmente aqui no Porto de Paranaguá. Sim. Praticamente toda semana a Receita Federal descobre carregamentos em contêineres que os traficantes, as quadrilhas vão lá e colocam, né, os pacotes. Eu acho uma ação bem positiva
positiva, porque diminui a quantidade de consumo e disponibilidade, como eu estava falando, mas em paralelo a isso, nós temos que trazer a consciência às famílias. Aonde que começa a sociedade? Nas famílias. Nós precisamos repensar as regras, o funcionamento da dinâmica familiar, que se tornou permissiva e facilitadora com o tempo. As drogas ilícitas, elas continuarão existindo, o álcool continuará existindo, novas drogas estão surgindo. Hoje a dependência tecnológica tem sido um grande problema. Eu tenho internado muitas pessoas com problemas psiquiátricos graves decorrentes de dependência tecnológica. Olha aí, isso aí já é uma nova dependência que está surgindo. Né? Dependência tecnológica, você fala de pessoas que não conseguem ficar 1 minuto longe do celular, ou jogando, sim, ou sei lá o quê, ou no videogame. No meio técnico nós chamamos de autismo tecnológico, né? Porque a pessoa ela se isola do mundo de uma maneira em que ela perde todos os referenciais de vida social. Então o que a gente está criando? Uma sociedade em que os jovens eles são muito informados, pouco formados, porque não é formação, é informação. Informação volátil, em que ele muda muito rápido e esquece, e muito empobrecidos emocionalmente. Então nós temos jovens que não sabem lidar com a raiva, com perdas, com frustração, com o não. Sabe tudo de tecnologia, mas não sabe, mas perde as habilidades interpessoais por não conseguir ter contato, às vezes, até com a própria família, né? As famílias hoje constroem quartos. É aquele jovem que se tranca no quarto lá e passa horas. E esse isolamento é extremamente nocivo, pode trazer depressão, transtorno de ansiedade. Mas o Hospital Cleusa Canã trata isso? Trata também. Como também dependência de jogos de apostas, que está sendo um problema bastante grave, com consequências psiquiátricas seríssimas. E a gente também tem sido procurado por pessoas que apresentam e são sintomas muito parecidos com a dependência de outras drogas. E jogos hoje é o que mais tem por aí, né? É o que mais tem. Então a gente tem que ter uma atenção sobre a educação dos nossos filhos. A retirada da droga do mercado diminui os problemas, mas nós temos um outro viés que precisamos olhar aí, como as nossas escolas estão contribuindo para desenvolver inteligência emocional nas nossas crianças e adolescentes, que estão buscando na tecnologia uma forma de entorpecimento, de fuga da realidade, né? E a ausência prolongada dos pais na educação dos filhos, a terceirização da educação, tudo isso são fatores que são facilitadores para a criança. Hoje o bebê às vezes nem sustenta a cabecinha na cadeirinha ali e está ali com o celular na hora da refeição. Eu já vi uma cena assim. Então você imagina a quantidade de sinapses que essa criança precisa fazer e a interferência que isso terá no desenvolvimento do cérebro, né? Então a gente... Às vezes os pais, né, principalmente os pais de primeira viagem, acham até bom, né? Porque quando o bebezinho fica ali distraído, né? Ali na cadeirinha, assim e tal. E porque eles podem conversar, né? Sim. Mas a criança tá ali entretida com um joguinho qualquer e são crianças, bebês mesmo, né? De meses, né? De 6 meses, por aí, 8 meses, né? Há 10 anos atrás, quando eu fazia palestras, eu dizia, olha, a droga de daqui 10 anos vai ser a internet. Ela é necessária na nossa vida, ela é fundamental, não temos volta, né? Claro. Porque ela se tornou uma forma de comunicação importante para o desenvolvimento tecnológico. Mas o mau uso dela pode trazer sérios problemas, que é o que vem acontecendo. Então hoje a gente encontra crianças que procuram, porque aqui na clínica de Curitiba eu atendo pacientes que não necessitam ou não têm idade para internação, então nós atendemos aqui na clínica de Curitiba. E eu vejo crianças na faixa de 10, 11, 12 anos de idade com queixas de déficit de atenção, com queixas de transtorno opositor, depressão, tentativas de suicídio, e a causa disso é o excesso de uso de tecnologia. Seja os jogos, seja o tempo que ele fica... Que idade você aconselharia os pais a dar um celular para um filho? Eu penso que a criança, a partir de 7, 8 anos de idade, com um tempo reduzido de no máximo 2 horas dia.
partir dos 7, 8 anos? E assim, os pais têm que fiscalizar. Hoje é um campo aberto em que os pais não conseguem monitorar a que essa criança está tendo acesso. E ele pode até bloquear alguns meios, né, de acesso. No entanto, a criança na escola ou troca de informação com outras crianças vai ter acesso a um mundo inverso que ele não tem maturidade psíquica para saber lidar. E isso interfere no desenvolvimento da personalidade, né? Tá certo. E pode ser aí a porta de entrada para outras drogas. Existe uma associação na adolescência entre o consumo de álcool de cocaína durante o período em que ele está fazendo o jogo, porque ou está ali imerso, né? Ele fica horas absorto, ele não come, ele não dorme, ele não conversa, ele não brinca, ele não interage com a família. E para ele se manter acordado e interativo ali no jogo, ele acaba usando uma substância estimulante. Então, existe também uma relação entre esse comportamento e o início do consumo de outras drogas. Tá certo. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui com a doutora Cleusa Canã já está chegando ao fim praticamente. Bom, mas só para a gente concluir aqui, então, não existe droga que faça menos mal do que outras menos ou mais mal. Todas fazem mal, né? Todas fazem mal. Eu sempre falo que qual é a pior droga? Aquela que você está usando. Certo. Porque é aquela droga, então não existe droga leve ou droga pesada. Se nós pensarmos que todas as substâncias destroem neurônios pelo impacto que causa no cérebro, todas elas são nocivas. Agora, qual é a pior? Aquela que a pessoa usa porque ela que está sofrendo esse dano. E esse dano impede que a pessoa consiga ter qualidade de vida nas suas relações. Ela vai ficando cada vez mais embotada, isolada, com uma necessidade de consumo repetitivo, né? E perde a capacidade de lidar com as suas emoções. Então, toda droga é nociva ao organismo. Quando eu falo assim, o que é droga? É qualquer substância que ao entrar na corrente sanguínea vai chegar no cérebro e mudar a atividade mental. É droga. Tudo aquilo que interfere na sua capacidade de relacionar-se, de trabalhar, de se divertir, de praticar um esporte, de namorar, de uma leitura. Tudo de ter uma vida normal. De ter uma vida normal. Que tenha um estilo de vida saudável, ela se torna uma droga. Pode ser até tecnologia. Doutora Cleusa Canã, diretora do Hospital Psiquiátrico Cleusa Canã, aqui de Piraquara, né, na região metropolitana de Curitiba. Muito obrigado por esses esclarecimentos, essa conversa sempre instigante, interessante aqui no Grandes por Bessa. Eu espero que, né, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube da Jovem Pan e também pelo 107.1 tenha, enfim, registrado um pouco dessas informações aqui passadas pela doutora Cleusa Canã. Porque eu acredito que, infelizmente, né, hoje praticamente não há família que não tenha, né, uma pessoa envolvida, seja com álcool ou com algum tipo de droga. Muito obrigado. Uma pandemia silenciosa. Uma pandemia silenciosa. Muito, muito interessante esse tema. Muito obrigado. Tá? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. A gente faz um breve intervalo aqui e já volta com a nossa segunda convidada, que é a Mariana Werner, a CEO do grupo Madaloso. Você está assistindo Grandes por Bessa.
Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos de volta aqui com o Grandes por Bessa na Jovem Pan News 107.1 e também pelo nosso YouTube, né? O YouTube da Jovem Pan, que você pode acompanhar aqui, vendo aqui, né? Ouvindo e nos vendo também. E agora eu recebo com muito prazer aqui a minha segunda convidada desta manhã, a Mariana Werner Madalosso, CEO do restaurante Família Madalosso. A Mariana é uma jovem ainda, né? Não vou perguntar a idade porque as mulheres normalmente não gostam que a gente pergunte a idade, mas... É verdade. Então tá bom. Mas é bastante jovem e o restaurante Madalosso, que é uma instituição brasileira, né? Não vou nem dizer curitibana, claro que muito mais curitibana, mas brasileira, porque eu acho que é difícil um brasileiro que ainda não tenha passado por lá, né, Mariana? E você hoje ostenta esse cargo, né? CEO do restaurante Família Madalosso. Desde quando o Madalosso passou a ter um CEO, ou no caso, uma CEO? Então vamos lá, obrigada pelo convite, primeiramente. Eu é que agradeço. Estar aqui compartilhando essa linda história, né? Que como você falou, o Madalosso é conhecido no Brasil todo. E até fora do Brasil, é né? Verdade, é verdade. Na verdade, o Madalosso, antes da pandemia, iniciou uma profissionalização, né? Então vai fazer em torno de uns 4 anos que a gente iniciou essa profissionalização. Profissionalização da gestão, você da diz. Da gestão, exatamente, até estipulando um conselho, né, familiar, né? Porque imagine uma família de italianos, né? Tem muita gente envolvida nisso. Então, há 4 anos eu tô à frente dos negócios ali, na parte, né, de executar, né, e fazer acontecer junto com toda a equipe e com o respaldo do conselho também. Bom, você, né, o seu nome é Mariana Werner, agora Madalosso, né? Isso. Porque você se casou, você hoje é a esposa do Lorenzo Madalosso, que é um dos filhos do Carlos Madalosso, Carlos Roberto Madalosso e da Neuza Madalosso. O Carlos é um dos fundadores, né, do restaurante Madalosso, lá do velho Madalosso, e depois veio o novo Madalosso, né, ao lado da sua irmã Dona Flora e do seu irmão, o Severino. Isso mesmo. Foram esses 3. Os 3, né, exatamente. que fundaram o velho Madalosso? Isso mesmo. E depois também aí o novo Madalosso. O novo Madalosso. Que é ali na frente, né? E que hoje se chama Família Madalosso. Exatamente. Agora, como é que você entra numa família, né? Como você mesma diz, uma família italiana, daquelas assim, né? Típicas, uma família grande, que normalmente as pessoas ali se casam entre elas, né? As pessoas ali de Santa Felicidade e tal. Você não só conquistou o coração de um deles, mas virou a CEO do restaurante, do grupo Madalosso. Como é que você fez essa façanha? Na verdade é um desafio, né? Porque a gente tem que compor a questão familiar e pensar sempre nos negócios, né? Então é bem desafiador, mas a família é muito bacana de se trabalhar e todos estão na mesma página, em sintonia de que o restaurante realmente, para o crescimento, precisa de uma profissionalização. Então acredito que esse meu papel também veio agregar, né, para o sonho que eles têm, né, de crescimento realmente. Então é importante ter uma posição um pouco neutra ali também. Sim, mas você, antes de conhecer o Lorenzo, de vocês começarem a namorar e virem a se casar, você foi trabalhar no Madalosso, é Sim, isso? eu prestava uma consultoria, iniciei ali com o senhor Carlos, voltado para a parte... Hoje seu sogro. Isso. Voltado para as questões trabalhistas e DRH, e aos poucos eu fui absorvendo as outras áreas e de repente, né, conforme o andar ali do restaurante, acabei absorvendo todo o restaurante ali, né, para eles. Logo com a pandemia, né, também teve o afastamento, né, do senhor Carlos e da dona Flora pelas questões de saúde, até pra gente preservá-los. Então durante esse período, eu iniciei ali o meu trabalho um pouco mais à frente, realmente. E aí mas aí você já estava casada com o Lorenzo? Sim, nós nos casamos durante a pandemia. Durante a pandemia? Sim. Então tá, aí porque eu lembro que, claro, com a pandemia, né, quando se falou restaurante Madalosso fecha, sei lá, 2 semanas, uma coisa assim, né, era uma coisa inimaginável, né, Sim. Pensar no Madalosso fechado, principalmente num domingo, né, e aí vocês tiveram que
partir para alternativas, né? Eu me lembro que daí vocês logo em seguida criaram aquele... Cinema Drive-In. O cinema lá no estacionamento, né? Isso. Com certeza para nós também teve um grande impacto, mas eu acredito que pela posição que o Madalosso hoje tem, né, no ramo, era bem importante que isso partisse realmente do Madalosso, que nós fomos o primeiro restaurante, o grupo, na verdade, né, todos os restaurantes da família optaram em fechar durante a pandemia e de repente a gente olha para aquele estacionamento, né, que tem hoje mais de 1.000 vagas. O que a gente vai fazer com esse estacionamento e com um restaurante enorme, né, e sem contar com os nossos funcionários e pensando também no cliente, né? Porque tem cliente que é acostumado toda semana a frequentar o Madalosso. Então foi quando veio a ideia do Cine Drive-In. Em paralelo a isso, o delivery, que hoje funciona super bem através da sede do velho Madalosso. Daí a gente teve que se reinventar. Com isso, a gente conseguiu também identificar que a gente precisava atingir um público um pouco mais democrático também, que era aquele cliente que de repente só queria comer uma polenta e não o rodízio todo. Então a gente trouxe também a ideia do drive-thru, né, do container. Ali na parte da frente. Isso, ali na parte da frente. Então também a pandemia foi algo muito difícil, mas que nos fez nos reinventar, né? Assim como muitos. Claro, a pandemia foi o grande limão que né, para muita gente fez dele uma limonada, né? Com certeza. Agora, Mariana, você, quando você fala Grupo Madalosso, você está falando de quantos e quais restaurantes? Hoje, quando a gente fala de Grupo Madalosso, a gente fala do velho Madalosso, do novo Madalosso e das novas unidades. Então, o velho Madalosso, que hoje está na mão de um outro ramo da família, né? Isso, hoje o velho Madalosso é administrado pelo Márcios, né? E o novo... Que é filho da Dona Flora. Que é o filho da Dona Flora. Certo. E que ali no velho Madalosso a gente tem a nossa central de delivery também. Do grupo. Do grupo, tá. Que atende, né, família Madalosso. Então, quando alguém pede um delivery do Madalosso, do família Madalosso, sai de lá do velho. Isso, sai do velho, né? Até porque hoje todas as massas que são servidas no velho, no delivery, são todas produzidas numa única fábrica, que a nossa central fica no Família Madalosso, que é aquele restaurante o grandão, né? O novo, como a maioria conhece. Tá, e aí os outros quais são? Os outros hoje, quando a gente fala de grupo, a gente fala somente daquilo que carrega o nome Madalosso. Tá. Família Madalosso. Família Madalosso. Quando a gente fala que a gente decidiu fechar, foram todos os restaurantes da família, é porque nós temos os outros restaurantes, só que não cabe a mesma administração. Aí tem Família Fadanelli, por exemplo. Isso, Família Fadanelli, o próprio do Antônio. Né? Nós temos outros restaurantes daí que são de outros familiares. Que tem Madalosso por trás, né? No sobrenome, mas não na mesma gestão. Certo, entendi. E aí você é CEO deste grupo, né? Que é composto pelo velho Madalosso, pelo novo ali na frente, né? Que já não é tão novo assim, né? Porque tem 60 anos. Eu sou responsável pelo novo, que é o grande, caso, e pelas expansões e pelo container. Tá. Pelo novo, então, o grande ali, o Família Madalosso. Por isso que vocês optaram por esse nome novo aí, Família Madalosso, né? O Família Madalosso, ele veio, na verdade, durante a pandemia, quando a gente fez toda uma reestruturação da marca, né? Então, a gente resolveu mudar um pouquinho e fazer essa releitura. Foi quando a gente identificou que é um restaurante onde as famílias vão para confraternizar e nós não somos somente um restaurante, nós somos uma família, né? É a família que recebe os clientes. Família que recebe outras famílias. Exatamente. Né? Claro. Até porque, como eu dizia há pouco aqui, antes da gente entrar no ar, né? Eu sou do tempo, eu e tantas outras pessoas aqui de Curitiba, que a gente ia almoçar lá no Madalosso e via o Carlos Madalosso, hoje seu sogro, circulando, né, pelas mesas, conversando com os clientes, com a sua famosa camisa colorida, né? Sim, toda estampada. A Dona Flora, de vez em quando, né, que é a avó do Vinícius ali, que está te acompanhando. Ela é sua avó ou não? Tia. Tia-avó, desculpe. Mas né, de vez em quando ela dava o ar da graça ali no salão, porque ela ficava na cozinha, hoje não fica mais, né? Porque ela tá um pouco... não vou dizer adoentada, né? Mas ela, né, acho que já... Hoje, na verdade, os dois são bem ativos no restaurante, o senhor Carlos e a Dona Flora, né? Mas eles estão hoje mais na recepção dos clientes, eles acompanham algumas decisões. A Dona Flora todo dia está na cozinha, no almoço e na janta, verificando principalmente se o risoto tá no ponto, né? Como ela ensinou, e eles participam ainda, né? Participam, né? Isso. Ainda bem,
Ainda bem. Então, porque assim, há pouco, né, você falou que você chegou, você foi lá dar uma consultoria, depois você virou funcionária, depois você acabou se casando com o Lorenzo, que é um dos filhos do Carlos e da Neuza, que o Lorenzo hoje é o presidente do Conselho Familiar. Isso mesmo. Certo? Porque assim, a gente poderia imaginar que o Madaloso um dia seria gerido por um dos filhos do Carlos. O Beto, a gente pensa no Beto, né? Porque o Beto é do ramo gastronômico, o Beto é um chefe de cozinha, o Beto tem restaurantes, mas ele partiu, digamos assim, para a carreira dele própria, né? Exatamente. O Beto é um empresário de sucesso, né? E que nós admiramos muito. Mas ele seguiu com os outros restaurantes, né? E ali, na verdade, hoje, os filhos, eles estão envolvidos, né? O próprio Marcelo, a própria Débora, que é filha do Severino, o Lorenzo e até o próprio Márcio. Mas na operação do dia a dia mesmo, eu que fico responsável, que não deixo de ser um familiar, né? Claro, que agora você é. Acabei me tornando um familiar. E o Márcio participa bastante na operação do dia a dia comigo também, que é o filho da Dona Flora. Certo. Só pra gente encerrar aqui a questão dos filhos, né? Porque o Carlos também tem 2 filhas, mas uma é médica e uma é escritora, né? Que Isso. é a Giovana. Que até uma vez eu fiz o perfil dela e eu dizia mais ou menos assim, que ela é uma Madaloso que nunca quis saber de panelas, polentas, né? Nem de massas, risotos e asinhas de frango, né? Ela foi também buscar a sua, quer dizer, foi atrás do seu, enfim, né? Do seu sonho, da sua carreira, e hoje é uma escritora já renomada, reconhecida, né? Com vários livros publicados e tudo mais. Bom, e aí você também, quando você falou de grupo, você falou das expansões, né? Vocês agora estão partindo para a segunda expansão, que vai ser no Shopping Miller, né? Exatamente. Então, ali em setembro, final de setembro, a gente inaugura a nossa próxima loja de 39 metros quadrados. No final de setembro. No final de setembro. A loja vai seguir o mesmo escopo da que nós abrimos no Parque Shopping Barigui. Que foi no ano passado? Ano passado, ou em novembro. Isso. Em novembro do ano passado. Nós abrimos na praça de alimentação. Tem um formato um pouco diferente, né? Do que os nossos clientes estão acostumados com o rodízio, mas tem tido muita aceitação. Certo. E então vai ser a segunda expansão e em shopping também, né? Em shopping, isso. A primeira lá no Parque Shopping Barigui e agora no Shopping Miller. As duas com o mesmo tamanho, mesmo layout, tudo? O layout é bem parecido, a do Shopping Miller é um pouquinho maior, a gente conseguiu um pouquinho mais de espaço. Vai ser na praça de alimentação? Na praça de alimentação. As duas são na praça de alimentação? As duas. Na praça de alimentação. E funcionam no mesmo formato, né? Certo. E aí é a polentinha, né? São porções individuais. São porções, né, individuais que vem numa caixinha, né? Isso, nós temos, na verdade, no nosso cardápio tem os principais pratos, né? Então a gente tem desde lasanha, nhoque à bolonhesa, a polenta, a asinha de frango, a polenta flora, né? Que é a nossa polenta doce. Exatamente. E aí essas inovações, você que introduziu, assim, ou foi através de você, ou foi um consenso na família? A família achou que era hora de começar a partir para essas expansões, tirar o Madaloso, digamos assim, de Santa Felicidade? Sempre foi um sonho da família, né? Pelo que eu escuto, pelo que eles conversam comigo. Sempre existiu esse sonho e, na verdade, o meu papel ali foi realizar. Né? Então, acredito... Foi colocar em prática. Foi colocar em prática. Então, eu compartilhei do sonho com eles, né? E hoje, com certeza, isso é algo que nos motiva muito ali no restaurante, né? Abrir novas unidades. E o público, como é que... essas unidades, essas expansões, né? Como vocês chamam, que público vocês miram aí? Porque, claro, né? A gente falou um pouco aqui... Ir ao Madaloso já é um programa, né? Não é só lá pela comida, né? É todo o ambiente, os garçons. Tem garçons que estão lá... Há mais de 36 anos. Tinha o saudoso Hernani, né? Que não sei se você chegou a conhecer, mas o Hernani que era um maître, né? E conhecia a cidade toda. O Hernani... olha, era uma delícia ir lá, ficar batendo papo com ele, né? Ouvindo, ele sabia de tudo, né? O Hernani era quase um colunista social, né? Porque ele sabia tudo da vida de todo mundo.
o Madalosso realmente é muito grato, e a família também, ao Hernani, né? Muito do que hoje o Madalosso foi graças a esse trabalho que o Hernani fez de relações públicas, colunista, né? E hoje, na verdade, o nosso público, quando a gente fala de expansão, é um público democrático. Que às vezes eu quero uma porção específica do Madalosso e também trazer para esse público que a gente consegue estar em todo lugar, né? Então isso é bacana, que para ter a polenta eu não preciso só ir até Santa Felicidade, Sim. né? Bate aquela vontade, né? Puxa, que vontade de comer aquela polentinha do Madalosso, né? E às vezes você que começou a polenta mesmo, né? Você não quer comer tudo, né? E eu, por exemplo, né, que não como carne de frango, para mim é um suplício. Mas a polenta, né, as massas ali e tudo mais, aquilo sim. Você frequentava o Madalosso quando criança? O velho Madalosso. O velho? Sim. No novo, nunca? Não. Não? Porque minha mãe gostava de ir no velho Madalosso, que tinha um rapaz que tocava piano. Então era um costume sair da escola e uma vez por mês estar ali no restaurante. E você mal podia imaginar que um dia você atravessaria a rua, né? Para se casar com o Madalosso. Com certeza, não imaginava, mas o amor a gente não escolhe, ele simplesmente acontece, né? Então, aconteceu da melhor forma. Exatamente. Bom, você é formada, né, em Relações Públicas, portanto você está ali né, a gente falou do Hernani aqui, que era o grande Relações Públicas ali do Madalosso, né, porque ele já extrapolava até a função dele de maître, né, porque ele recebia as pessoas e levava para mesa e conversava, trocava ideias, né. Não sei, ainda tem aquela parede cheia de fotos lá, né, com todas as pessoas que já passaram pelo Madalosso, né, de políticos, chefes de estado, Pelé, celebridades, e na maioria delas tem o Carlos Madalosso lá, sim, né? O Hernani, né? Enfim, mas aí, e que outras novidades vêm por aí, Mariana, que você já pode, digamos assim, dar um spoiler aqui pra gente? Bom, a gente não para no Miller, né? Então a gente conta aí com os nossos clientes, principalmente com os feedbacks dos clientes que nos fazem crescer realmente. O nosso objetivo é abrir novas lojas, né, e não ficar somente com essas duas, inclusive abrir restaurantes também, numa proporção menor, né, bem semelhante ao velho Madalosso. Então, isso também consta nos nossos planos. Mas todos em Curitiba? No começo, sim. opa. Depois a gente pensa para fora também, né? E, além disso, a gente está cada vez mais tornando, né, o Madalosso hoje, ele não é só um restaurante, ele é um espaço de entretenimento, né? Então, tem dias que você chega no Madalosso, tem uma apresentação de Natal. Sim. Durante o período de férias tem... Aliás, já faz parte do Natal de Curitiba, né? Sim, nós fazemos parte do circuito da prefeitura, né? Então, chega num momento, durante o período de férias, a gente sempre tem atividade para as crianças. Durante o período de Páscoa, a gente tem atividade, datas comemorativas. Então, a gente tem trazido cada vez mais esse entretenimento pro Madalosso também, né? Que nós não somos só um restaurante, e sim um espaço para confraternizar em família, não só em volta da mesa, né? Ter outros momentos também. Mas ele mantém aquela característica de também ser um local para grandes eventos, casamentos, eventos políticos, né? Muitos, né? Eu já fui a muitos eventos lá, políticos e casamentos, enfim, né? Com certeza. Então, hoje, um dos nossos principais... Ele é um espaço democrático, né? Porque todos os partidos acho que já fizeram eventos lá, né? Sim, nós atendemos todos os partidos, realmente. E o Madalosso, ele conta, né, com 9 salões, então a gente tem evento simultâneo. Agora, em novembro, a gente vai receber um evento super especial também conosco, para grandes empresas. Então, a gente pode atender até 5.000 pessoas ali, que nós temos espaço de forma bem confortável, além de estacionamento, refeições, tudo no mesmo local. A parte de eventos realmente é um braço bem importante do restaurante e que nós continuamos bem ativos. E o Madalosso tem essa característica que é receber bem todas as pessoas, quando eu falo pessoas mesmo individualmente ou
grupos, sejam eles políticos ou não, né, de qualquer... Grupos de turismo também. Então, o Madalosso é muito forte, né, em receber grandes caravanas, diríamos assim, de turismo. Hoje, 80% do nosso público é turista, né, ali no Novo Madalosso. E a gente sempre tem bailes dançantes para esses grupos. Então, realmente, hoje o Madalosso oferece um diferencial para o turista também. Certo. O Madalosso já completou 60 anos? 60 anos, agora em abril. Em abril, né? Isso. Recentemente, então. Ou seja, 60 anos e um restaurante que a palavra é um pouco gasta, mas que soube se reinventar, né? Tivemos, né, que nos reinventar realmente. E além disso, a gente começou a entender muito mais o nosso público, né? Assim como o que mais o Madalosso quer proporcionar além da refeição ali no Madalosso em volta da mesa. Então, o nosso cliente quer o nosso vinagre de vinho para levar para casa. Então, vamos desenvolver esse produto, né, para o cliente. As nossas massas congeladas, vamos desenvolver também para os clientes. Então, a gente começou a entender melhor, né, o perfil e o que o cliente busca, além de estar ali no restaurante conosco. Até porque vocês devem ter percebido que a marca, mais do que um sobrenome, a marca Madalosso é muito forte, né? Estamos descobrindo a força do nome, com certeza. Ainda estão descobrindo? Sim. Tá. E podem vir outras coisas fora da gastronomia ou não? Ou não há essa... Num futuro, quem sabe, né? Mas nesse momento a gente está focado na gastronomia, com certeza. Tá. Bom, aí hoje, há poucos dias teve lá eu não sei se nesse momento tem alguma atração lá no estacionamento, não, né? Nós estamos com o circo. Ah, o circo. No circo. Vai até quando? Até dia 31 de julho. Agora, então, já está quase no finalzinho. Uhum. Tá bom. Mas é um circo, vocês apenas locaram o espaço. Nós locamos o espaço, né? Nós fizemos uma parceria, na verdade, com o objetivo de ter uma atração, né, pro pessoal durante as férias. E além disso, né, pra gente poder prestigiar, é um circo local, então isso também é bem bacana, que o Madalosso também sempre quer trazer quem tá ao nosso entorno, né, vamos chamar assim. Sim. É um circo de Santa Felicidade mesmo? Ele é de Curitiba. Ah, de Curitiba, mas não lá de Santa Felicidade. O cinema volta pra lá ou não? Acho difícil. O drive-in? Não? Difícil, mas foi uma experiência muito bacana, mas que requer um grande investimento. Mas foi algo que com certeza marcou aí a memória de muitas pessoas. Foi a primeira ação quando o restaurante teve que fechar pela pandemia, né? Foi a primeira ação, isso. Nós tivemos até casamento no drive-in, tivemos alguns eventos corporativos, mas o espaço a gente continua locando para eventos externos, né? Então tem algumas empresas que ainda alocam para fazer lançamentos de carro, premiações, assim por diante. Certo. Olha só, então você entrou lá em 2020, certo? Isso. Em 2020, né? Para dar aquela consultoria, certo? Sim. E aí que você, né, como a gente já falou aqui, você começou a já ampliar o seu olhar, né, para aquilo que estava por vir, né? Com a pandemia, né? Com certeza. Foi um momento bem desafiador para nós, né? E a gente teve que se reinventar realmente, até quando o restaurante reabriu, né? A gente atendeu em torno de 30 pessoas no primeiro dia que a gente abriu. Ainda não era bem um pós-pandemia, né? Mas quando começaram a ter as pequenas liberações, 30 né? pessoas para o Madalosso não é nada, né? Não, é bem simbólico, diríamos assim. Mas naquele momento realmente foi muito importante para nós. A gente utilizou o período de fechamento para implantar sistema e fazer algumas alterações na questão ali mais administrativa mesmo do restaurante. Legal. Bom, então o restaurante Família Madalosso, que agora, né, agora não, né, já desde 2020 tem uma CEO, né? Estou conversando aqui com a Mariana Werner Madalosso. Você é curitibana? Curitibana. Seus pais, claro, sempre, né, você falou que eles gostavam do velho Madalosso, né? Gostavam do velho. Principalmente a sua mãe. Isso. Né? Do piano que tinha lá, né? Sim. Eu já sou da época do novo Madalosso, embora já tenha ido, claro, também algumas vezes no velho, que aliás o velho Madalosso, ele agora está novo também, né? Porque passou por uma reforma, ficou muito bonito, né? Sim, então ele passou por uma reforma interna, né? Ficou mais aconchegante do que já era, né? Sim. Mas continua com os mesmos pratos, com toda aquela tradição que a gente carrega aí conosco, né?
de servir sempre os nossos clientes. Agora, o que as pessoas preferem mais, o velho ou o novo? Depende muito do perfil realmente do cliente, da comemoração. O turista prefere geralmente mais o novo para entender, né, toda aquela dimensão, né, de tantos lugares, tantos salões. Mas nós também no novo nós temos muitos clientes curitibanos, né, e principalmente os clientes que têm filhos ou netos, né, que gostam de ir no novo para usufruir do parque, né, o parquinho de diversões. E o novo é um restaurante, o velho, desculpe, é um restaurante muito mais aconchegante e intimista, né? Então depende muito do público. O velho é só o restaurante mesmo, Sim. né? Ele não tem esses serviços agregados, Sim. né? E é onde tudo começou, né? Onde o Carlos, a Flora e o Severino eram, se não me engano, não sei quantas mesas, 10 mesas? Eles tinham 14 lugares. 14 lugares. 14 lugares. Né? A Flora na cozinha, Carlos e Severino Isso, no salão. no salão atendendo. Os dois atendendo, né? Os 3 irmãos ali, né? E aí virou essa potência que é o Madalosso, né? Eu me lembro que uma vez eu fui para Dubai e a revista de bordo da Emirates tinha uma matéria sobre o Madalosso, né? Aí eu falei, poxa vida, né? tô lendo aqui uma matéria sobre o restaurante Madalosso, isso já faz alguns anos, aí mais de 10 anos, que dizia, né, que era o maior restaurante do mundo em número de pessoas atendidas simultaneamente, né? Isso, nós fomos pro Guinness, né, como o maior restaurante da América, com 5 mil lugares, vamos arredondar aí, né, 5 mil lugares. Que é a capacidade atual dele Isso. hoje. Legal. Muito bem, Mariana Werner Madalosso, CEO do restaurante Família Madalosso. A gente bateu um papo aqui nesse Grandes por Bessa de hoje, dia 29 de julho. Mariana, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui o meu convite. Espero que, né, a gente tenha conseguido passar aí para os nossos ouvintes e também para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube da Jovem Pan um pouco dessa história vibrante aí do restaurante Madalosso, que agora se chama Família Madalosso, agora não, já tem um tempinho aí, mas que a gente, né, a gente aqui, que eu digo, um pouco mais antigos, a gente costuma só falar Madalosso, né, vamos almoçar no Madalosso, né, porque acho que as pessoas não falam assim o tempo todo, né, no Família Madalosso, né. Mariana, muito obrigado, parabéns pela história do Madalosso. E agora, né, você fazendo parte da história e da família Madalosso também, né? Você é uma autêntica família Madalosso também, né? Muito obrigada, né, por nos proporcionar compartilhar um pouquinho do nosso grande desafio, né, e da nossa linda história. E fica o convite, né, para todo mundo que está nos ouvindo, até para você, Bessa, ir lá nos prestigiar num almoço ou num jantar. Claro. E a inauguração, então, do Madalosso Miller, dia 29 de setembro? Isso. 29 de setembro. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço aqui novamente a doutora Cleusa Canã, a nossa primeira entrevistada, e mais uma vez a Mariana Werner Madalosso, e a você que nos acompanhou, está nos acompanhando pelo YouTube e também pelo 107.1 da Jovem Pan. A gente volta no próximo sábado. Um ótimo final de semana a todos vocês. Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.